Em administração, existem algumas verdades absolutas que aceitamos sem questionar. Uma das mais repetidas diz que quanto mais dinheiro você prometer a uma pessoa, mais motivada ela ficará. Nada mais difundido, nada mais errado. Muitas vezes, ocorre exatamente o oposto, como demonstrou um interessante estudo da década de 70. 51 crianças que gostavam de desenhar foram colocadas em 3 salas para que desenhassem por 6 minutos. As salas eram separadas assim. Na primeira, a criança era avisada de que receberia um prêmio para desenhar pelo tempo estabelecido. Na segunda, ela não receberia prêmio algum. Na terceira, ela também receberia um prêmio, mas era surpresa, ou seja, ela não era avisada previamente. Depois que o prêmio era entregue, após os 6 minutos, as crianças ficavam livres para continuar desenhando, se assim desejassem. Os pesquisadores cronometravam, então, por quanto tempo mais as crianças ainda continuavam desenhando. Para a surpresa deles, as crianças que recebiam o prêmio prometido imediatamente paravam de desenhar. Já as outras, que não recebiam prêmio algum ou que recebiam um prêmio surpresa, permaneciam desenhando por muito mais tempo, simplesmente porque era uma atividade da qual elas gostavam. O estudo sugere que quando se oferece a alguém uma recompensa por algo que ela já faria naturalmente, o seu interesse na tarefa se reduz instantaneamente. Isso é, há uma queda na sua motivação intrínseca ou motivação interna. Além disso, quando ela recebe por uma tarefa, não há sentido em repetir aquela tarefa sem novo pagamento ou fazer um pouquinho a mais do que o que foi combinado. O que era para ser um prazer transforma-se numa obrigação. Uma outra pesquisa, feita um pouco antes, na década de 60, mostrou um dado ainda mais surpreendente. Há determinados tipos de tarefas nas quais o prêmio definitivamente atrapalha, piorando o desempenho da pessoa. Voluntários foram divididos em 2 grupos, que receberam uma vela, uma caixa de fósforo e uma caixa de taxinhas. Eles tinham uma tarefa a cumprir: fixar a vela acesa numa parede de cortiça. A um dos grupos, o pesquisador ofereceu uma recompensa para os primeiros que solucionassem o problema. Quer saber o resultado? Por incrível que pareça, foram os membros deste grupo os que receberam incentivo financeiro que levaram, em média, mais tempo para realizar a tarefa. A solução, aliás, é prender a caixa de taxinhas na cortiça e colocar a vela em cima da caixa. Mas quando foi testada uma variação do experimento, com as taxinhas do lado de fora da caixa, o grupo que recebia dinheiro como incentivo encontrou a solução muito mais rápido. A explicação, segundo o autor da pesquisa, é que no primeiro caso, quando a solução dependia de uma sacada criativa, ou seja, tirar as taxinhas da caixa e usá-la como suporte, o dinheiro atrapalhava, porque estreitava o raciocínio. Mas quando a taxinha já vinha fora da caixa, a solução era mais direta, saltava mais aos olhos, ou seja, era mais mecânica. Nesse caso, o dinheiro ajudava a manter o foco. O que entendemos por motivação pode estar bem longe do que acontece de verdade. Uma recompensa material pode ter o efeito contrário ao esperado, não só diminuindo a motivação, mas também piorando a performance. Do lado oposto à motivação puramente financeira, cada vez mais vemos as pessoas fazendo trabalho voluntário. Dedicam horas respondendo dúvidas na internet, escrevem verbetes na Wikipédia ou compilam milhares de linhas de código de software livre. Mas o que nos motiva a fazer isso? Imagina que um amigo peça para que você o ajude na mudança dele. Provavelmente seria algo que você faria caso estivesse a seu alcance. Mas o que aconteceria se ele lhe oferecesse, digamos, R$50 pelo seu sábado carregando sofás e cadeiras? Ou que depois de um jantar na casa da sua sogra, você sacasse o talão de cheques para pagar pela comida? Simplesmente não funcionaria. Porque há coisas que você aceita fazer de graça, mas provavelmente ficaria ofendido, ou no caso da sua sogra, ofendida, se houvesse dinheiro em jogo. A Zappos, gigante do varejo online de calçados, faz exatamente o oposto. Ela dá a seus novos contratados um treinamento inicial de 2 semanas, antes de eles começarem a trabalhar. Mas o mais surpreendente nesse processo é que, após esse período, eles oferecem $2.000 para que as pessoas desistam de trabalhar lá.
Menos de 2% das pessoas aceita a proposta, sinalizando que, para elas, um emprego na Zappos vale mais do que $2.000. É como se eles estivessem pagando para trabalhar. Numa relação de trabalho, o dinheiro deve ser suficiente para que ele não seja um motivo de insatisfação para o funcionário. Metas e objetivos são válidos para que as pessoas tenham um parâmetro de avaliação e comparação. Mas quando a remuneração variável torna-se a parte principal de um salário, isso pode prejudicar a performance de uma pessoa e mais, incentivá-la a ter comportamentos indesejáveis para alcançar as suas metas a qualquer custo. Você já deve ter vivido ou ouvido de alguém a triste história de tentar trocar uma mercadoria defeituosa numa loja e ouvir que seria preciso enviar o produto para análise, o que levaria em torno de 30 dias. Por outro lado, já deve ter trocado um sanduíche no McDonald's sem que nenhuma pergunta lhe fosse feita. São duas experiências completamente diferentes para o consumidor. No primeiro exemplo, o vendedor está amarrado por uma política comercial que não lhe dá nenhuma alternativa. Já o atendente do McDonald's simplesmente tem autonomia para fazer o que julga necessário. Enquanto o primeiro funcionário se desgasta para acalmar um cliente insatisfeito, o segundo segue com seu trabalho normalmente. Funcionários com autonomia sentem-se mais motivados porque têm a sensação de que estão no controle daquilo que fazem. Eles têm a confiança dos seus gestores de que podem resolver os problemas do seu dia a dia com seu bom senso. E essa confiança é automaticamente repassada aos clientes, que percebem que suas dificuldades são solucionadas rapidamente. Quando uma empresa baseia sua relação com seus funcionários no simples controle de suas atividades, o máximo que consegue é que eles sejam obedientes. Mas quando a empresa oferece autonomia, ela tem como resposta o comprometimento dos seus funcionários, que lidam com os problemas de forma responsável. Do comprometimento vem a inspiração, a paixão, a criatividade e a iniciativa. Na rede de hotéis Four Seasons, os funcionários são instruídos a resolver os problemas dos hóspedes como eles gostariam que seus problemas fossem resolvidos. Não é à toa que a rede tem as melhores avaliações do mundo em atendimento a clientes, em todas as suas unidades. É claro que isso demanda treinamento, e esse é exatamente o próximo item da nossa lista. Realizar somente as tarefas para as quais você foi contratado funcionou durante muito tempo. Mas conforme o ambiente corporativo se torna mais competitivo, você precisa sempre melhorar naquilo que faz. Colegas ou chefes mais experientes e dispostos a ajudar, assim como tarefas desafiadoras, exercem influências muito positivas na busca pelo aprimoramento. Da mesma forma, pessoas desinteressantes e trabalhos monótonos desestimulam qualquer um. O ideal para o gestor é encontrar o equilíbrio entre o que precisa ser feito e o que o funcionário é capaz de fazer. Um líder não deve dar à sua equipe tarefas tão fáceis que possam gerar tédio, mas também não deve dar tarefas tão difíceis que gerem ansiedade antes e frustração depois, quando ninguém consegue realizá-las. Se o trabalho for muito fácil, considere dá-lo a alguém numa posição mais abaixo e explique que quer algo mais desafiador para seus liderados. Mas é preciso lembrar que, por ser algo novo, você deverá acompanhar a execução um pouco mais de perto e periodicamente. Desta forma, você perceberá a evolução das pessoas, entendendo como cada um aprende e a que tipo de atividade cada um se adapta melhor. Evolução esta, da qual você também participa, tornando-se um líder mais completo. Muitos líderes acabam não acompanhando essa evolução, porque ensinar, assim como aprender, dá trabalho. Uma criança aprende em tudo que faz, mesmo sem se dar conta disso. Ela experimenta, erra, tenta de novo, acerta e com isso aprende. Na maioria das vezes, é uma atividade muito divertida para ela. Estudos realizados com macacos mostraram que eles gostavam de resolver quebra-cabeças, recebendo ou não uma recompensa por isso. O prazer estava na própria atividade. Outro estudo, dessa vez com ratos, revelou que eles preferiam trabalhar para receber sua comida do que ganhá-la gratuitamente. E ao repetir o estudo com outros animais, pesquisadores chegaram à mesma conclusão, sugerindo que algumas atividades oferecem uma motivação intrínseca
E esse é definitivamente o caso do aprimoramento. Oferecer cursos e treinamentos para a equipe significa que você acredita que ela pode se aperfeiçoar, tem potencial para isso e merece receber um investimento. Além de motivar o funcionário, serve também como um meio de reter pessoas que vão se tornar ainda mais talentosas do que quando você as contratou. Essas pessoas talentosas são as que veem em sua capacidade de ensinar uma motivação extra para realizar o seu trabalho. Sem receber a mais por isso, fazem dessa dedicação um propósito para a sua atividade. E esse é exatamente o próximo item da lista. Desde que a Revolução Industrial dividiu a atividade fim de uma empresa em diversas tarefas menores, ficou mais difícil para o trabalhador enxergar o resultado final daquilo que ele faz. Esse distanciamento muitas vezes faz com que a pessoa não perceba o quão importante é a sua atividade, imaginando que ela não faz muita diferença para a organização como um todo. Uma fábrica de autopeças do interior de São Paulo tinha um índice altíssimo de produtos defeituosos. Programas de qualidade foram implementados, premiações foram oferecidas, mas o problema persistia. Até o dia em que os funcionários foram levados à fábrica, onde as peças que faziam eram utilizadas na montagem dos veículos. Lá eles perceberam o tamanho do problema que estavam criando. E no momento em que viram os transtornos que a falta de padrão causava aos clientes, o índice de produtos defeituosos caiu drasticamente, simplesmente porque eles viram o propósito do seu trabalho. Essa ideia foi confirmada por outro interessante experimento. Nele, os participantes recebiam uma pequena quantia de dinheiro para montar brinquedos com peças de Lego. Para cada brinquedo montado, o participante recebia um determinado valor e escolhia se queria montar mais um e receber por isso, ou parar e ir embora, levando o que já havia ganho. No primeiro grupo, o pesquisador guardava o brinquedo pronto numa caixa. Mas no segundo, ele desmontava o brinquedo assim que o participante terminava de montá-lo. O resultado foi que os participantes do segundo grupo montavam bem menos brinquedos do que os do primeiro, simplesmente porque viam o resultado do seu trabalho sendo destruído bem ali na sua frente. Era visível a frustração dos voluntários. Ainda que a tarefa parecesse insignificante, testemunhar a destruição do seu esforço é algo extremamente desmotivante. Propósito talvez seja a melhor explicação para entender por que pessoas fazem coisas sem precisar de algo em troca, além da sensação de realização. Distribuir comida para os sem-teto dá trabalho. Separar o lixo reciclável dá trabalho. Visitar orfanatos ou casas de repouso dá trabalho. No entanto, temos uma nova geração que abraça o trabalho voluntário. Eles encontraram num propósito a sua motivação para a realização de uma tarefa. Mas muitas empresas tiram esse fator motivacional dos seus ambientes. Quando você paga por algo, não precisa confiscar o prazer envolvido na tarefa. Sim, algumas pessoas realmente têm prazer naquilo que fazem, mesmo sendo seu trabalho, a sua profissão. Ao reduzir o trabalho a uma simples relação de troca, seu esforço por uma determinada quantia de dinheiro, essas empresas passam a negar um propósito para aquilo que seus funcionários fazem. Se toda empresa tem um propósito, uma razão de ser, por que não compartilhar isso com todos? Por que não mostrar à sua equipe o valor daquilo que fazem para a sua comunidade, para o país, para o mundo? Em resumo, é importante que seu funcionário tenha autonomia para tomar suas próprias decisões, que veja a possibilidade de se aprimorar no exercício de suas funções e que enxergue o propósito do seu trabalho. Mas nenhuma empresa sobrevive observando apenas esses 3 pontos descritos anteriormente. Como o título desse vídeo diz, esta é a motivação além do dinheiro. Ou seja, ela parte do princípio que a questão do dinheiro já está resolvida junto aos seus funcionários. Não adianta a empresa caprichar em todos os itens e pagar abaixo da média do mercado. Se o dinheiro não for suficiente, o funcionário vai embora. É importante lembrar também que as pessoas são diferentes umas das outras e, por isso, cada uma responde de maneira diferente a cada um desses 3 itens. Para alguns, o aprimoramento é uma razão mais forte do que o propósito, enquanto que outros precisam de autonomia para render melhor. Cabe ao gestor identificar o que cada um prefere e criar formas para que todos sejam atendidos satisfatoriamente.
Como fazer isso? Se você não conseguir identificar os traços de personalidade que se ajustam aos 3 itens descritos, simplesmente pergunte. Você aprenderá não só o que motiva seus funcionários, mas também um pouco mais sobre a sua equipe.